Amém. Fiquemos em pé então para esta noite. Vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Vamos entregar o nosso coração. Vamos colocar diante do altar do Senhor os nossos planos, os nossos sonhos. Vamos colocar diante do altar do Senhor o nosso passado, o nosso futuro. E vamos invocar o santo nome do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Amém. Hoje nós vamos falar sobre, não vai ser só alguns capítulos, como a gente sempre fala, mas é porque foi um tratamento que eu tive na minha penúltima reunião do meu grupo. O irmão do Marinho estava ministrando, e ele falou algumas palavras que, de um certo modo, me alegrou e enche de temor também. É sobre o livro de Jonas. Pode abrir no livro de Jonas. Mas como o livro são 4 capítulos só, eu vou fazer um resumão para a gente fazer a palavra. Na Ave Maria está na 1245. Antes de Miqueias e depois de Abidias. Ajudou, né? Amém? Jonas 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada um o seu Deus. E atiraram no mar carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida, disseram aos marinheiros entre si: vinde, tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Perguntaram-lhe: tu, por quem nos acontecem estes males? Dize-nos, qual a tua profissão? De onde vens? A que país e que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes.
Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes isto? Pois tinham compreendido, pela própria declaração de Jonas, que ele fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: que havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que sobre vós sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então, invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa desta vida deste homem, nem nos torneis responsável pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. Palavra do Senhor. O resto nós vamos pincelando. Veja bem, Jonas tinha uma missão. O Senhor mandou que ele fosse a Nínive, uma grande cidade, e proferisse contra ela oráculos. Aquilo que o Senhor tinha dito, que ele vai falar lá no capítulo 4. Para Nínive se converter, que em 40 dias seria destruída. Mas Jonas, olhando só o primeiro capítulo, dá a impressão que Jonas não acreditava em Deus. Que Jonas não conhecia Deus. Mas depois de lido todo o livro, os 4 capítulos, você vai entender que Jonas conhecia e conhecia muito bem a Deus. Que Jonas sabia o que Deus queria fazer e que ele iria fazer. Por isso Jonas não queria anunciar. Jonas foge de Deus. Se nós fôssemos olhar tudo esmuciadamente, nós veríamos que Jonas é por orgulho. Mas não é essa parte que eu quero fazer. Eu quero mostrar para vocês o que tocou no meu coração. E eu vou começar do fim para o começo, para vocês entenderem, começarem entendendo já. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Deu uma segunda chance para Nínive. Entende? Jonas é jogado no mar. E Jonas fica 3 dias. Se você ler na Ave Maria no rodapé, fala que não tem nada a ver com baleia ou peixe grande. Tem a ver com o que Jesus diz lá em Mateus 12, 40. Que Jesus ficaria no seio da terra, morto. E Jonas também ficaria morto. Entre baleia e peixe, verdade ou não, Jonas ficou 3 dias no mar. E precisou, a gente precisa entender. O povo, esse povo, os marinheiros, veja, cada um invocou a um Deus. Que naquela época tinha muitos deuses. Muitos deuses, assim. Hoje nós temos muitas pessoas também que invocam outras divindades, mas veladamente. Naquela época cada um andava com o seu deusinho de entalhado, carregava, e acreditavam naquilo. Eram povos de outras raças que não conheciam Javé. Então eles oraram e não aconteceu nada. O capitão descobre o Jonas lá dormindo, gostoso,
Dá para entender. Imagina no meio de uma tempestade, um navio afundando, prestes a afundar, e o sujeito dormindo. Dá para lembrar Jesus, quando também os apóstolos estavam para naufragar e Jesus estava dormindo, né? A palavra de Deus é assim, ela vai nos ensinando. E ele acorda Jonas e fala para ele invocar a Deus. Mas Jonas não invocou Deus, não foi? Pelo que está no primeiro capítulo, Jonas não fez nada. Ele simplesmente confessou o pecado dele. Porque ele estava fugindo, quem era ele, a quem ele servia. E para nós, muitas vezes, a causa dos nossos sofrimentos também são esses. Da gente não ter coragem de dizer a quem nós servimos, qual é o nosso pecado, o que é que nós temos, de quem, né, por que nós temos fugido, por que nós não temos ouvido a palavra do Senhor, por que nós não temos cumprido com a nossa missão. A gente precisa descobrir qual que é a nossa missão. Jonas, veja como que são as coisas. Jonas, ao não fazer aquilo que Deus fez, pediu, determinou, mandou que ele fizesse, ele pôs a própria vida em risco e também a daquelas pessoas que estavam naquela embarcação. Não é verdade? Pôs a vida dele. Quantas vezes também é assim com a gente, o nosso pecado, as nossas decisões nos põem em perigo de morte nesta vida e de na morte na vida futura, né, da perda da salvação. E quantas vezes o nosso pecado põe as outras pessoas também a perder a salvação. Quando nós somos pais, quando nós somos líderes, somos professores, somos pessoas que estão à frente, quando a gente começa a inventar coisas, doutrinas, crenças, levando as pessoas a um erro, nós corremos este risco de fazer as pessoas irem para o inferno. Esses dias eu fiz uma correção numa pessoa no grupo de WhatsApp, e ela ficou magoada e saiu do grupo. Porque ela ficava postando coisas que ela não sabe de onde vem, que é o pecado da propalação, viu, gente? Propalar é aquilo que fala, você não sabe se é verdade, se é mentira, e continua falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E as pessoas vão falando. O WhatsApp é um perigo, porque a pessoa acaba de receber, ela lê a primeira linha, ai que bonitinho, pá, manda para frente, não viu, tinha mais 300 linhas. E vai levando as pessoas em erro. E a pessoa ficou magoada e saiu do grupo. Paciência. Mostrou que não tem humildade. Porque eu fui muito tranquilo, entrei no WhatsApp dele, fui lá no particular dele, falei com ele, se ele sabia a origem, se ele sabia por quê, como, quando, de onde surgiu aquilo, né? Que eu sabia, já tinha visto aquilo há 10 anos atrás. E ele não gostou. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E Jonas, o capítulo 2 fala só sobre Jonas orando a Deus já no mar. Inteirinho o capítulo 2 fala sobre isso. E Jonas, se vocês lerem a oração de Jonas, vocês vão ver que é a mesma oração que a gente faz quando a gente está em apuro. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que tudo pode, Deus que salva, Deus que cura. Eu estava no abismo e o Senhor me resgatou, eu estava no inferno e o Senhor me tirou. Né? É a oração que a gente faz. Mas depois que nós estamos salvos, que é o caso de Jonas, a gente volta a pisar na bola. Volta a fazer as mesmas asneiras. Com Jonas não foi diferente. Jonas pegou, fez essa oração. Aí ele pega e faz o voto, que era cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado. Veja bem, não quis fazer aquilo que Deus mandou, passou por uma tribulação,
outras pessoas passaram pela tribulação, quase perderam a vida, ele quase perdeu a vida, fez uma oração, Deus ouviu a oração, e ele teve que fazer aquilo que ele tinha sido mandado. Não era mais fácil ter obedecido da primeira vez? Não parece um pouco a gente? Quando a gente ouve, sabe o que é certo, sabe que é mais fácil, sabe que... Mas não. Procura outros caminhos, procura alternativas. Eu estou passando, eu não, a minha filha, né, a minha família, estamos passando por um momento de tribulação, de provação. Minha filha mais velha está com um problema no intestino. Pela medicina, a doença ainda não tem cura. Não sei o nome como é que chama lá. Qualquer coisa com IT lá, que tudo é IT agora. Mas é uma doença autoimune. Então não tem cura. Além de não ter cura, essa doença vai provocando mais doenças no corpo. Então causou espondilite, causou a psoríase, e sabe Deus mais o que vai aparecer. O que nós fizemos? Tudo o que nós podíamos fazer. Foi em médicos, fizemos exames. Na primeira vez só ela fez 31 exames. Colonoscopia, radiografia de todo o corpo. E o diagnóstico está lá. É este o diagnóstico. Essas 3 doenças estão lá. Alérgica a glúten, alérgica a lactose, mudou toda a nossa rotina. Né? Não pode comer pão, não pode comer bolacha, não pode comer doce, não pode comer isso, não pode comer nada. Não pode comer nada. E quinta-feira no meu grupo eu dei a palavra, eu falava assim, como é bom isso. Como que às vezes a doença é boa para nós, gente. Como é bom. Como às vezes é bom a gente passar por algumas tribulações. Primeiro, para reconhecer que Deus é Deus. Ele é o Senhor. E eu falei lá no meu grupo, depois algumas pessoas confirmaram, faz muito tempo que eu tenho dito que o versículo da minha vida é Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, gente, é todas, né? As boas e as más. E falei também que a minha filha e nós estamos diante do impossível. O melhor lugar para se estar diante de Deus, gente, é diante do impossível. Homem nenhum pode fazer mais nada. Só Deus. E nós cremos que Deus vai fazer na hora que precisar, na hora que for. E disse também, sem medo nenhum, se tiver que morrer, eu sei para onde ela vai. Não tenho medo. Dizer que estou preparado para a morte da minha filha? Claro que não. Estou profetizando? Também não. Mas é uma possibilidade. Ela pode acontecer. Embora a médica já disse que o diagnóstico não acontece em morte, mas são doenças degenerativas que vão levando uma menina de 20 anos, que fez um exame de hemossedimentação que dá com idade de 60 anos. Né? Nos ossos, já estão sedimentados. Mas o que fazer diante disso? Entregar para o Senhor. Não tem outra alternativa. Os medicamentos a gente comprou, o que não está dando para comprar é alto custo. Tem um medicamento que ainda não está usando, graças a Deus. Espero que não precise usar, mas é baratinho. Acho que precisa de 2 ampolas por mês. Custa R$ 8.300 cada um. É? Baratinho. O Mira. Entende? Estar diante do impossível. Passar pela tribulação. O importante é como. Como que nós vamos passar? Agradecendo a Deus pelo que Ele nos deu, pelo que tem nos dado, que Ele ainda vai nos dar. E aprendendo com essa história de Jonas. Jonas, então, depois de ter orado, chega a Nínive e começa a fazer a missão que ele tinha, a anunciar
a destruição de Nínive dentro de 40 dias. Mas Jonas queria, presta atenção que você vai entender se você depois ler todos os capítulos, você vai entender, Jonas queria que Nínive fosse destruída. Ele queria. Por isso ele não quis pregar. Nínive, converta-se, que em 40 dias vai ser destruída. Convertei-vos, convertei-vos. Essa era a missão de Jonas, anunciar a conversão, o tempo de libertação, o ano da graça. É para isso que a gente precisa entender. O ano da graça. Chegou a chance para vocês. O Senhor veio mandar eu dizer, convertam-se, porque dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. Mas Jonas só entendia a segunda parte, Nínive tem que ser destruída, para que a promessa do Senhor seja cumprida. O Senhor disse isso, se eles não se converterem, vai destruir. E Jonas queria isso, mas Deus não quer a perda dos seus filhos, concorda? Deus não quer que a gente se perca, Deus não quer que nós morramos, Deus quer que nós vivamos em vida em abundância. E Jonas, diz a palavra aqui, no começo do capítulo 3, que Nínive é uma cidade grande diante do Senhor. Até nas rodapés da Bíblia diz que isso é um hebraísmo, né? Dizer um superlativo, dizer que era muito grande. Mas diante do Senhor. Não era só grande em tamanho, em opulência. Porque Nínive contava com mais de 120 mil habitantes. Eu li depois um estudo, um sujeito disse que algumas pessoas fizeram um caminhar dentro da cidade de São Paulo, que tem um pouquinho mais de habitantes que Nínive, né? Tem 18 milhões de habitantes, e diz que levou 2 dias caminhando a pé. Então Nínive não era tão grande assim. Por quê? Jonas usou 1 dia só para pregar. Em 1 dia Jonas pregou, o povo começou o quê? A se vestir de sacos e sentar em cinza, que era o método, do meio que eles usavam para dizer que estavam arrependidos. Punha sacos, cinza, jogava cinza sobre a cabeça, sentava na cinza e ficava, e fazia um jejum. Aconteceu que essa cidade tinha um rei, que talvez fosse um prefeito, um governador. Este rei também ficou sabendo da pregação de Jonas, viu que o seu povo estava se convertendo, pegou e fez um decreto, que todo cidadão de Nínive tinha que fazer. A partir dele, ele pegou, já tirou o manto, vestiu o saco, se cobriu de cinza e decretou que nenhum homem, nem uma mulher, nenhum animal, nem pastasse, nem bebesse, que se convertesse do seu mau caminho, que talvez, senão o Senhor Deus tivesse misericórdia de Nínive e não enviasse sobre ela a sua ira. Ele fez esse decreto, mas eles sabiam que existia a possibilidade de Nínive ser destruída. Compreende? Eles sabiam. E o que eu vi nisso aqui? Nós, Igreja Católica, enquanto nós estamos aqui, pessoas que conhecem a Deus, Nínive, aqui não fala, eu não fui estudar para ver se Nínive, se fala de Nínive depois, se o marido talvez souber mais, mas Nínive dá a impressão que Nínive era uma cidade de um povo santo que começou a perder o caminho. Ao longo do caminho começaram a se perder. Por que a gente chega nessa conclusão? Por causa da conversão, do arrependimento. Pessoas que viviam a vida conhecendo a um Deus e depois foram se perdendo, desviando do caminho. Mas assim que ouvem a voz do Senhor, ouvem uma palavra
Uma promessa que o Senhor fez, que Ele prometeu que destruiria. Era uma promessa do Senhor. Mas o povo se converte, se arrepende. E Deus não castiga Nínive. Deus perdoa. E assim é com a gente também, não é? Nós vamos, descemos, voltamos, oramos, Deus nos livra da tribulação, do perigo da morte, e a gente faz aquele monte de promessa: eu nunca mais faço isso, eu nunca mais faço aquilo, eu nunca mais vou pecar. Gente, a palavra nunca, eu acho que nunca devia fazer parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Nunca, nunca isso, nunca aquilo, porque basta a gente falar nunca, para daqui 5 segundos você está fazendo aquilo que você falou que não faria. Eu sou assim, talvez tenha um monte de gente aqui que seja diferente, seja bem melhor que eu, né? Eu sou assim. Gente, como a gente é volúvel, como a gente vai e volta. A gente diz sim, daqui a pouco diz não. Diz não, daqui a pouco diz sim. O único que não estava entendendo nada nessa história toda era Jonas, né? Deus manda ele anunciar, ele anuncia. Aí Deus, ele sai da cidade, diz que ele sai, senta num monte lá, faz uma barraquinha e fica aguardando a destruição de Nínive. E não acontece. E Jonas, no capítulo 4, começa a murmurar. Eu vou até ver lá para nós olhar. É brincadeira o que esse cidadão faz. Jonas ficou, capítulo 4, 1. Jonas ficou profundamente indignado com isso. Alguém aqui é capaz de ficar indignado se Deus curar a minha filha de algo impossível? Poderia eu, como pai, que pedi, ou que falei, ou a médica que falou assim, essa doença não tem cura, ninguém vai curar sua filha. Nós falamos lá para a médica, isso é palavra de médico, para Deus nada é impossível. Mas a maioria dos médicos são tudo incrédulos, né? Assim como esse Jonas aqui, ficou indignado porque Deus não fez aquilo que prometeu. Mas veja, Deus prometeu que destruiria Nínive, e não destruiu porque o povo se converteu. E Jonas não concordou com Deus não ter acabado com Nínive. E dirigiu ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade, de compaixão pelos nossos males. Ele sabia, gente. Entenderam? Ele conhecia Deus. Ele era um profeta de Deus. E mesmo sendo este homem que conhecia este Deus, este grande coração, não entendeu nada. Como muitas vezes nós não entendemos nada. Quando muitas vezes nós estamos passando pela nossa tribulação, não entendendo bulufas. Não entendemos nada e não procuramos tirar nada de bom dessas coisas, destes momentos ruins. Entende? Lá em casa, pelo menos coisas boas, gente, nós estamos fazendo. Nós mudamos totalmente a nossa alimentação. Eu sou diabético, mas eu como doce, eu tomo sorvete. E a minha filha não pode mais isso. E o que está acontecendo? Essas coisas não estão mais vindo para a nossa geladeira. Entende? A carne gorda não está vindo, é frango, é peixe, é não sei o que lá. É soja. Gente do céu, eu comi soja. Eu amo feijão. Minha filha não pode mais comer feijão.
A minha mulher fez soja. Gente, é um horror aquilo lá. 3 dias para fazer aquela porcaria lá. Tem que esperar cozinhar na água, depois ferve, depois tira da casquinha, depois cozinha de novo. 3 dias para fazer aquele troço. Por isso que o povo faz feijão, gente, porque é facinho. Por isso que a gente faz bife, é facinho. Viu? Dá trabalho. E aí quando você começa, talvez as pessoas, talvez a minha filha ainda não tenha entendido, ela talvez esteja só olhando para a doença. Talvez ela não tenha entendido ainda que tudo isso que nós fazemos, tudo isso que Deus tem permitido, né, acontecer na nossa vida, vai nos trazendo, vai nos fechando, vai nos trazendo mais perto. Ela ainda vai precisar de entender, talvez sofrer ainda um pouco mais, para entender o amor que nós estamos dispensando para ela. Nós temos 2 filhas, muitas já viram aqui. Essa tem 20 e a outra tem 16. O amor que está sendo dispensado para ela, o carinho das pessoas que estão orando por ela e por nós, pela minha família. Ela talvez ainda não entendeu. Talvez eu ainda não entendi. Porque a primeira pergunta que pode passar pela nossa cabeça, que passa muitas vezes, é: por que eu? Como se eu e minha casa fosse melhor que qualquer um de vocês. Consegue entender? É assim. Quando você está passando o seu problema, eu sou capaz de orar, chorar, até te ajudar financeiramente. Mas estou nem aí porque você. Concorda? Não é assim com a gente? Nossa, mas por que ela? Coitadinha. Por que essa pessoa tão boa? Bem feito, era tão ruim, está pagando aqui na terra. Não é assim? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta: Deus, por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha filha? No coitadinho, não viveu nada ainda, não fez... Né? Para quê? Não sei. Eu sei que Deus tem. Quanto maior o sofrimento, quanto mais impossível as coisas, maior é o propósito de Deus. Isso eu tenho certeza. Que Deus tem um propósito muito grande, né, para a nossa vida. E é para a nossa correção. E é para a nossa salvação. E aí eu digo amém. Obrigado, Senhor. Aí você vai falar assim: você está falando isso porque você não está sofrendo isso na sua carne, né? Mas quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito bem o que é isso. Ter um filho com uma doença. Quantas vezes, quando minha filha era pequenininha, eu ajoelhava e falava assim: Deus, tira a dor dela, passa para mim. Eu aguento, ela ainda não aguenta. Né? Quantas vezes a mãe fala: melhor fosse comigo do que com ela. Se tiver que morrer, que eu morra, mas ela não. E mãe, então, nem se fala, né? Mãe tem um amor que não tem cabimento, não cabe dentro do coração. E o que eu queria deixar aqui com a gente hoje? Que hoje o Senhor tem, né? O Senhor quer dar uma segunda chance para nós, para você e para mim. E assim como deu a Jonas e a Nínive, de ser a bênção, né? Jonas foi a bênção para Nínive. Ele não entendeu. Jonas não entendeu que ele foi uma bênção para Nínive. Porque se Jonas tivesse ido para Tarsis, Jonas não tivesse ido para Nínive, talvez Deus tivesse mandado um outro. Mas se não tivesse ido, com certeza Nínive teria sido destruída. Jonas anunciou a salvação, mudou a história de Nínive, fez aquele povo voltar seu coração ao Senhor.
Tudo por quê? Tudo porque Deus deu a ele uma segunda chance. E é isso que eu quero que você entenda hoje, que o Senhor quer, né, que você tenha esta segunda chance. Que ao anunciar essa bênção para Nínive, Deus teve compaixão ao olhar aquele imenso povo. Talvez você esteja passando por essa tribulação, sem entender nada, mas eu creio hoje que o Senhor vai colocar no teu coração, vai suscitar palavras e pessoas, e até mesmo esta palavra vai te fazer voltar para o caminho, vai te fazer se converter, voltar o teu coração ao Senhor, parar de olhar para a tribulação, parar de olhar para esta situação, e que o Senhor, que salvou Jonas do fundo da água, colocou no ventre do peixe, e teve compaixão de Jonas, como teve compaixão também de Nínive, também tenha compaixão de nós, tenha compaixão de você, de toda a sua casa, a sua história. E como foi providencial essas músicas, essa ministração de hoje, as palavras do Marinho. Sabe, toda vez que eu escuto essas palavras, que eu, ontem, o hoje, o amanhã, né? Olha para a sua vida ontem, olha para a sua vida hoje, olha para amanhã o que vai acontecer. Eu lembro da minha história. E eu sei que ele está falando da sua história. Da sua história. Para você refletir, para você ver já, para nós vermos tanto que Deus já fez em nossas vidas. O tanto que Deus é bom para nós. Né? Deus tem sido bom. Apesar de tudo que tem acontecido. Mas porque muitas vezes nós não olhamos também aquilo que nós temos feito. E hoje, com esta palavra, já orando, quero que você entenda que o Senhor está te dando esta oportunidade de voltar o seu coração, de voltar o seu olhar para o Senhor, para que Ele possa cumprir as promessas que Ele tem. O Senhor tem para nós as promessas de vida eterna, de salvação. O Senhor não tem para nós promessas de morte, não tem promessas de doença. Que hoje essa palavra possa ser motivo de libertação, como disse o Rodrigo, te libertando de vícios, te libertando de traumas, de angústias, de sofrimentos que já passaram. Quantas vezes nós vivemos uma coisa que aconteceu há 5, 10 anos, e nós ficamos vivendo e revivendo, remoendo essas coisas, como se elas estivessem acontecendo de novo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós fazemos como Jonas, fugimos de Ti, para não cumprir aquilo que o Senhor tem mandado, Senhor. Arranca do nosso coração, Senhor, este orgulho que nos cega. Este orgulho, Senhor, que mesmo às vezes anunciando a Tua palavra, nós queremos que aconteça a desgraça que o Senhor mandou anunciar, Senhor, e não a salvação como tem acontecido, Deus. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem levantado esses corações, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem este grupo em Araçatuba, Deus. Obrigado por essas vidas aqui, Senhor, hoje. Eu creio que o Senhor vai tocar muitas vidas aqui, Deus. Ressuscita sonhos, Senhor. Arranca essas pedras, Deus, que estão sobre os sonhos. Liberta, Senhor, de toda essa angústia que tem prendido os Teus filhos. Amém, Jesus. Sara, Deus, das doenças que têm oprimido os Teus filhos. Amém. Vem, Senhor, sobre nós, com a Tua proteção, com o Teu amor, Senhor, com a Tua salvação, com o Teu perdão, Deus.
Liberta-nos de toda a opressão, Senhor. Tudo aquilo que tem levado os teus filhos a desviar do caminho, Senhor, as coisas do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido como promessa de felicidade, Senhor, mas depois é somente dor. Arranca, Senhor, de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor. Amém. Que pela palavra, Senhor, nós possamos chegar à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nunca houve noite